Mercado da Bola, dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Pô, Bruno, mas Natal não tem muita coisa, o pessoal tá na ceia, né? Tá mais com a família, você que pensa. O mundo do futebol não dorme e os telefones toda hora tocam, é diretor ligando pra empresário, é treinador ligando pra jogador, meu parceiro. Não dá pra dormir, não. E a grande repercussão do dia foi a possibilidade forte da ida de Caio Paulista para o Palmeiras. Ele que há algumas semanas estava ali apalavrado para continuar no São Paulo. O contrato de empréstimo dele junto ao Fluminense havia encerrado. E o tricolor paulista ia pagar ao tricolor carioca uma quantia de 3,5 milhões de euros. Só que parece que as partes não chegaram a um acordo final e o Palmeiras atravessou essa parada e sinalizou que pagará mais ao Fluminense pelo lateral esquerdo. Jogadores do São Paulo, inclusive, deixaram de seguir Caio Paulista nas redes sociais. O jogador publicou uma imagem enigmática, uma mensagem, uma legenda nas suas redes sociais, falando num tom de "pra onde quer que eu vá, nossa mente ou nosso lar", algo do tipo. O que parece ser uma despedida do São Paulo. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o Santos, rapaziada, que tá repatriando o Jorge, lateral esquerdo, depois de ele ir pro futebol da Europa, foi pro Fluminense, não rendeu. Aliás, do Palmeiras ele foi emprestado pro Fluminense, não teve um bom rendimento, teve uma lesão grave e agora pode tentar recuperar o seu futebol no Santos. Quem diria, né, rapaziada? O Jorge que já foi até citado em entrevista pelo técnico Guardiola, na época que atuava no futebol europeu. Aderlan, da equipe do Red Bull Bragantino, também pode ser um reforço do Peixe. O jogador atua como lateral direito e também quebra um galho ali como ponta direita. O Cruzeiro está interessado em Praxedes, jogador da equipe do Vasco da Gama. Na verdade, o atleta pertence ao Red Bull Bragantino e o Vasco tem um interesse em renovar o seu vínculo com o jogador. Contribuiu no segundo turno, ele que estava emprestado ao Vasco. Mas é a mesma situação em relação ao Caio Paulista. O Vasco tem que efetuar a contratação do atleta em definitivo e agora tem a concorrência do Cruzeiro. Nem Corinthians nem São Paulo. O Internacional está avançando para contratar o zagueiro Robert Renan por empréstimo. Joga muita bola, eu diria que se ele tiver um direcionamento legal de carreira, jogar muita bola no Internacional, voltar para o futebol europeu num grande centro, tirando o Zenit, eu acho que esse moleque pode chegar na seleção brasileira, já jogou obviamente em categorias de base, joga muito, eu pensava que ele ia voltar pro Corinthians, mas não, ele tá muito perto do Internacional. Luiz Henrique, já mostramos ontem que tá rolando um fla-flu de acordo com a imprensa espanhola para contratar o jogador. O Flamengo sinalizou com as primeiras propostas, os primeiros passos para tentar contratar o ponta driblador, quer contratar o jogador por empréstimo, mas o Real Betis prefere vender o atleta em definitivo. Falando em Flamengo, o rubro-negro finalmente anunciou o Nico de la Cruz como seu novo camisa 12. O atleta assina até o mês de dezembro de 2028 e foi contratado por 80 milhões de reais. Multa rescisória paga. À vista para o River Plate, um dos maiores clubes da Argentina, demonstra o poder aquisitivo desse Flamengo, economicamente falando. O Cruzeiro pode repatriar Romero, lembra dele? Lucas Romero, que jogava no Cruzeiro antes, né, de dar aquela quebrada, né, lá com o Mano Menezes, na época da Copa do Brasil. Jogava de lateral direito e de volante, ele que tá no León do México. O Zé Gabriel está encaminhando a sua renovação contratual com o Vasco da Gama. Ele começou bem mal no Cruz Maltino, mas depois deu uma melhorada. E temos notícias sobre o Atlético Paranaense, rapaziada. Uma galera pediu aqui. O Furacão disputa com o Corinthians para ver quem vai contratar o lateral direito Leonardo Godoy, um dos melhores no futebol sul-americano nessa última temporada de 2023. O Atlético Paranaense, inclusive, foi ao Paraguai contratar seus primeiros reforços. Mateu Gamarra, zagueiro, e Romel Benítez, comprado do Guarani do Paraguai. O Romel Benítez é atacante, arisco, e o Gamarra era jogador do Olímpia. O Atlético Paranaense detém os direitos de Lucas Alter, do Goiás, que interessa ao Botafogo. Ele está emprestado, evidentemente, ao Goiás e o Atlético Paranaense só libera mediante pagamento de multa. Para completar, o Vitória está muito perto de fechar e anunciar a contratação do volante Caio Vinícius. O Flamengo está sinalizando uma primeira oferta, de acordo com o Vene Casagrande, de 6 milhões de euros por Matias Vinha. A Roma parece que está querendo 10 milhões. O Flamengo acha que realmente vai chegar a um denominador comum, já que o jogador quer se transferir para o rubro-negro.